Se tem uma coisa na minha vida que me desestabiliza, é eu perceber que muitas vezes eu ajo sem ter total controle sobre as minhas ações, que eu faço uma coisa sem pensar muito, que eu faço uma coisa quase que no automático, e isso é uma coisa que me incomoda, perceber que eu não tenho controle sobre a forma que eu estou agindo no meu dia a dia. Enfim, eu queria conversar com vocês sobre isso hoje. Vamos conversar? Eu comentei com vocês em outro vídeo que eu tô tentando parar com o consumo de comprar roupas. Por que roupas especificamente? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir conteúdo de moda e eu acabo querendo, consumir muitas tendências, mas muitas vezes eu percebo que essas tendências não têm a ver com o meu estilo e eu vou quase no impulso de, meu Deus, eu quero participar disso, eu quero estar por dentro, eu quero ser uma pessoa antenada. E aí eu acabo consumindo e aí depois essa peça vem pro meu armário, eu utilizo uma, duas vezes e depois fica lá jogado, ou então eu dou e eu fico com aquela sensação horrível de que eu joguei meu dinheiro fora. Então, até para eu me conhecer melhor e sentir, perceber que momentos esse impulso vem, para eu aprender de fato a controlar esses impulsos, eu decidi que eu ia ficar 1 ano sem comprar roupa. Fiz um vídeo falando sobre isso com vocês, trouxe dicas de como eu queria fazer isso, desinstalando o aplicativo de compras, porque os aplicativos também acabam me induzindo muito, é uma coisa que eu gosto de passar meu tempo olhando lá as 1000 novidades que tem, colocando no carrinho, tirando do carrinho. Então, de fato, percebi que era um comportamento vicioso da minha parte, digamos assim. Então, era uma coisa que eu, de fato, queria aprender a controlar. Além desse comportamento das compras, eu também percebi que eu estou, na verdade, com um comportamento de muito vício em tela, principalmente em redes sociais, principalmente no YouTube e no Instagram, que são as plataformas que eu mais gosto de consumir conteúdo. E tava virando uma relação não saudável, porque eu percebi, pelas configurações do meu celular, que eu tô ficando muitas horas em frente à tela, e mais do que isso, acho que quando você percebe que tem uma coisa ali ultrapassando o limite, e você fala, não, beleza, isso aqui está ultrapassando o limite, beleza, quero mudar isso. Quando a gente decide mudar, a gente acaba olhando mais para esse comportamento e isso gera uma culpa muito grande, assim, pelo menos da minha parte, eu sinto uma culpa muito grande. Até gostaria de saber se vocês também são assim, quando vocês começam a perceber que vocês estão com um comportamento muito intenso em algum sentido e vocês querem diminuir. Parece que a partir do momento que você dá a luz para aquele vício, tudo te gera mais culpa. Então, eu percebi que eu estava muito no celular e utilizando muito tela. E sem intenção, assim, sem intenção de consumir alguma coisa específica, sem intenção de gerar alguma coisa dali, Então, eu resolvi diminuir esse comportamento. Só que a partir do momento que eu decidi diminuir esse comportamento, coloquei luz nesse comportamento que antes eu só fazia no automático, o que aconteceu? Eu comecei a perceber quantas vezes no dia eu entrava nessas redes sociais de forma automática. E isso foi me gerando muita irritação e muita frustração, porque muitas vezes quando eu via, eu já estava com o celular na mão, já estava com o aplicativo aberto e eu ficava, cara, por que eu estou fazendo isso? Que momento que eu peguei o celular e entrei? E aí você começa a precisar trabalhar essa questão do autocuidado, e do autoconhecimento, de você de fato, perceber quais são os seus gatilhos, porque quando a gente faz no automático, muitas vezes a gente não percebe quais são esses gatilhos. Então, quando a gente começa a querer trabalhar sobre isso, a gente vai ter que observar esses gatilhos. E isso é muito incômodo. Eu comecei a observar que o celular acabava entrando em muitos momentos que eu estava no tédio, e caramba, que coisa, eu sou uma adulta e eu não tô conseguindo lidar com 5 minutos de silêncio, 5 minutos de espera, e aí automaticamente eu já vou e pego o celular. E eu tô tentando modificar esse comportamento e trazer outras coisas no lugar de pegar o celular. Então, ler um livro, talvez pintar alguma coisa, ou até parar para refletir sobre a minha vida, pensar um pouco, ou só ficar em silêncio. E isso foi me gerando muita culpa, porque eu fui percebendo quantas vezes no dia eu pegava o celular no automático.
E a gente precisa passar por esse processo de culpa para poder, de fato, gerar um crescimento e, de fato, gerar uma mudança. Porque se a gente não sentir nada, a gente vai pegar e vai voltar para esse comportamento, né? Então, de fato, a gente tem que se incomodar, tem que ter esse incômodo. Todo crescimento gera incômodo. Não dá pra gente modificar um comportamento e continuar cômodo. Não vai ser cômodo, né? Porque se a gente quisesse se manter cômodo, a gente só mantinha esse comportamento que já é fácil pra gente, já é automático pra gente. E aí eu tenho sentido muita culpa nesse processo. O de tela, assim, muito, porque eu até coloquei um aplicativo no celular, né, pra me avisar quando eu passasse de meia hora ou 40 minutos direto no Instagram. E ele avisa e automaticamente eu boto ignorar por hoje. Automaticamente eu boto. Eu não consigo ficar só 30 minutos. E aí olhar para esse comportamento e entender que sim, eu tenho um vício, não é só um comportamento automático, é um vício, porque eu estou fazendo sem pensar. Me gera muito desconforto e ao mesmo tempo dá vontade de fingir que eu não estou percebendo isso e de voltar para o comportamento padrão. Mas é isso, eu não quero voltar para esse comportamento padrão, eu quero evoluir, quero crescer, quero me manter lendo mais. E a questão das roupas também tem sido um processo muito difícil, porque apesar de eu ter desinstalado todos os aplicativos, como eu comentei com vocês, de compras, eu me vejo em determinados momentos entrando mesmo assim no site de compras. Mesmo não tendo mais o aplicativo instalado, eu entro no site de compra para olhar, eu clico ali quando alguém anuncia alguma coisa que eu acho bonita. E eu tinha começado esse processo há pouquíssimo tempo, estava muito orgulhosa de mim, porque eu já tinha ficado uns 3 meses aí sem comprar. E aí uma influenciadora postou uma roupa lá que ela tinha comprado, e eu fiquei com a sensação de tipo, não, eu preciso ter essa roupa. Vai ser a última coisa que eu vou comprar e depois eu vou conseguir me manter um ano sem comprar. Eu não preciso contar para as pessoas que estão no YouTube, né? Que eu fiz essa compra, meio que querendo já enganar vocês, que na verdade eu não tô enganando vocês, né? Porque esse canal é um compromisso meu comigo mesma. Então, na verdade, eu só tô me enganando, né? Então, eu acabei indo lá, fazendo essa compra do vestido e logo em seguida, assim, o meu namorado também pediu para eu fazer uma compra para ele num site de compras que eu já tenho o costume de usar. Eu falei para ele, não quero fazer, porque senão eu vou ter que baixar o aplicativo e eu tô tentando não usar esses aplicativos. E ele insistiu, poxa, mas faz, depois você apaga e tal. E aí ele falou, né, faz, por favor, o aplicativo para mim, você já tem hábito de comprar lá, você já tem cadastro, depois você apaga. E aí tudo bem, baixei o aplicativo, fiz a compra para ele. E aí quando eu vi, já tava lá rolando, colocando 1000 coisas no carrinho e fiz uma compra no site. Tô usando tudo que eu comprei, gostei das coisas que eu comprei, então dessa vez eu sinto que não foi um erro, mas mesmo assim me gerou uma culpa de caramba, por que eu sinto esse desejo tão forte dentro de mim de consumir, sendo que eu não preciso mais de roupa. Eu não estou no momento de estar comprando porque eu preciso de fato, né? Eu estou comprando só por desejo mesmo, e uma sensação muito gritante dentro de mim de tipo, eu preciso disso, eu preciso e eu não preciso. E aí eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com a forma que a gente cuida da gente nesse processo, porque senão fica uma coisa muito cruel com a gente, sabe? De, poxa, você não consegue, tá vendo? Você não consegue controlar um impulso. Olha só, você comprou de novo. E aí a gente pode acabar indo para 2 caminhos. Caminho número 1, pô, já errei mesmo, dane-se, vou voltar a comprar e não vou mais tocar no assunto no YouTube, por exemplo. Caminho número 2, eu vou olhar para isso, vou acolher esse meu erro, vou entender por que eu tive esse impulso de comprar e acabei consumindo e vou voltar do zero. E vou voltar do zero e, de novo, dizer que hoje estou me comprometendo a passar um ano sem compras e tentar novamente. Fiquei refletindo sobre isso, se talvez a meta foi muito grande, eu deveria começar um pouquinho menor. E talvez seja, então eu decidi dividir. Quero sim, a minha meta principal é passar um ano sem comprar roupa, mas dessa vez eu vou me comprometer a fazer isso em trimestres, né? Então, vou começar agora em abril, né? Já que eu tive essa falha, tive esse escorregão aí. Então, eu vou começar agora em abril novamente, para passar 3 meses sem compra. Então, maio, junho, julho, sem compra. E aí,
me comprometo nesse processo a voltar aqui em julho e contar como é que foi, se eu escorreguei, se eu não escorreguei, e aí depois tentar dobrar a meta, né? Que a intenção continua sendo, como eu falei para vocês, 1 ano sem comprar roupa. E aí eu até queria acrescentar que não é só 1 ano sem comprar roupa. Eu acabei percebendo também que eu tentei jogar esse prazer das compras para um outro lugar. Então, eu estava conseguindo no início me controlar e não querer mais roupas e tentar lembrar muito das coisas que eu tenho em casa e organizar novamente as coisas que eu tenho em casa, para eu lembrar de coisas que eu tenho e às vezes eu acabo não usando muito, mas eu acabei substituindo essa compra por roupas por compras de coisas menorzinhas e mais baratinhas, então em loja de bugiganga, então, ai não, eu acho que eu postei o vídeo aqui, né, da necessaire que eu resolvi fazer, e aí comprei pinça, comprei tesourinha para deixar na bolsa, porque aí é mais prático, para não precisar levar as coisas de casa. E aí eu percebi isso, que eu troquei o vício de comprar roupa por um vício de comprar coisas menores para eu continuar sentindo esse prazer por compras. Então agora eu quero ampliar, quero não só deixar de comprar roupas, como deixar de comprar coisas que eu não preciso, mergulhar de cabeça na questão do projeto PAN, que eu não sei se vocês sabem, mas o projeto PAN é um projeto sobre cosméticos, enfim, coisas que a gente consome e só comprar outra quando acabar. Então, por exemplo, protetor solar é uma coisa que eu uso todos os dias, mas eu não posso comprar protetor solar antes de acabar o que eu tenho. E se eu quiser testar algum outro, eu vou ter que esperar acabar o que eu tenho agora para comprar esse outro que eu quero testar. E se eu não gostar, paciência, porque eu vou ter que usar até o final antes de comprar outro. Então, eu quero me comprometer também em fazer isso, projeto PAN, não ficar comprando coisas que eu já tenho, produtos que eu já tenho, e também não ficar comprando nada a mais, assim, que eu não preciso, de superficial, porque de fato, essa questão da necessaire, eu já havia anos sem precisar de uma necessaire com tantas coisinhas, e agora eu comprei, então, beleza, estou usando, mas não quero mais fazer essas compras de coisas pequenas, quero evitar também ficar passeando em lojas, né, porque também é uma coisa que eu acabo fazendo para passar o tempo, eu acabo querendo passear nessas lojas de produtos, de utensílios gerais, passear nas redes sociais, que eu acredito que seja uma rede social de compra, né, porque muitos sites agora de compra tem a questão de você poder dar like, de você poder guardar uma lista de desejo, de você até ganhar pontuação se você comenta, então acaba que também é uma rede social, né, e também gera esse comportamento vicioso. Então, não quero mais entrar nesse site, não quero ficar entrando em loja só para olhar as novidades, e quero cada vez mais compreender quais são os meus impulsos, quais são os meus gatilhos. E acho que uma coisa muito importante nesse processo é eu ter uma lista das coisas que eu de fato quero e preciso comprar. Então, por exemplo, o meu óculos de grau é um óculos que já está com a lente arranhada, já está um pouco mais antigo, eu queria dar uma atualizada nele, é uma coisa que eu uso todos os dias. Então essa é uma compra que eu sei que eu vou ter que fazer mais cedo ou mais tarde, e é uma compra de um objeto que é cara, né? Óculos é uma coisa cara, então isso é uma prioridade para mim. Eu quero também zerar o meu cartão de crédito, não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu quero zerar o meu cartão de crédito. Tava me sentindo bem no processo de não estar mais comprando, porque eu tava vendo ali que tava reduzindo as faturas, e escorreguei, então aumentou novamente a fatura, e aí eu estou um pouco frustrada em relação a isso, quero ter a meta de guardar mais dinheiro, de me organizar. Então, esse tem sido o meu processo de crescimento e autoconhecimento nessa questão dos vícios. E ainda tem mais um vício também, que esse não vou trabalhar por enquanto, mas é a questão de comer porcaria e de acabar pedindo fora e tal. Quero me organizar para comer melhor, fazer minha comida, enfim. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje eu só queria realmente conversar com vocês e me abrir, assumir, não só para vocês, mas para mim mesma, que eu escorreguei nesse meu desafio, que eu não consegui ficar nem 6 meses sem comprar e que tá tudo bem, que agora eu vou revisitar esse desafio e vou começar de novo do zero e com metas mais plausíveis assim para mim, né? Já que realmente eu tô vendo que é um vício, é um comportamento compulsivo. Eu vou diminuir essa meta, vou fazer de 3 em 3 meses e vou trazendo para vocês como é que está sendo esse desafio para mim. Eu sou uma pessoa que
se cobra muito, então eu também estou tentando não me cobrar tanto nesse processo e acolher esses erros em mim, como eu acolheria se fosse uma amiga. Então eu quero ser gentil comigo, espero que vocês também possam ser gentis comigo aí no comentário, nessa jornada aí de crescimento mútuo. E queria saber se vocês também percebem que vocês têm algum comportamento de vício em alguma área da sua vida. Eu acho que o ser humano tem essa tendência a ter comportamentos viciantes, né? Porque a dopamina é uma coisa que realmente a gente precisa para viver, né? E o cérebro vai se acostumando a ir para o caminho mais fácil, né? Então, é mais difícil a gente conseguir dopamina fazendo exercício físico, porque demora, né? Você tem que começar, gera um esforço, e aí depois que você termina que você sente, né? Então, nosso cérebro tenta ir para o caminho mais fácil, tenta ir para o que é mais simples. E se a gente não ficar trabalhando essa questão do autocuidado, da observação, a gente sempre vai para os caminhos que são mais, não só mais fáceis, mas mais prejudiciais para a gente. Então, a gente vai comer fritura, vai comer doce, vai comprar qualquer coisa para gerar essa dopamina, vai utilizar muito mais rede social do que fazer uma leitura ou do que ver um filme longo, vai preferir consumir conteúdo curto do que um conteúdo mais profundo, do que um documentário. Então a gente acaba ficando também muito vazio nesse processo todo se a gente deixar ser controlado por esses comportamentos. Então acredito que todo mundo tem algum vício, como eu falei para vocês. O meu está sendo esses dois principais e vou trabalhar nisso, e gostaria de saber quais são os de vocês, o que vocês querem trabalhar, se também é como eu, questão de compra, rede social, se é com comida, enfim, coleção de alguma coisa. Quero saber de vocês, porque eu quero muito que esse canal vire um canal de troca, e eu queria também agradecer às pessoas que se inscreveram, chegamos a 40 inscritos, eu sei que comparando aí com canais grandes ainda é um número pequeno, mas eu tô feliz com esse resultado, porque são 40 pessoas, né? E que legal que 40 pessoas se interessaram pelo que eu tô falando aqui, por esse processo, e que estão querendo trocar, porque a minha intenção com o YouTube, como eu já mencionei outras vezes, é gerar uma comunidade, né? Ter essa troca. Eu tenho bastante dificuldade na minha vida de criar vínculos, então eu sinto que eu preciso encontrar meios de socializar melhor, e eu espero que o YouTube seja um caminho para isso, e dessa vez mais como produtora de conteúdo e menos como consumidora de conteúdo. Vou continuar consumindo porque eu amo ver pessoas falando de coisas novas e tal, e aprender coisas novas, mas vou tomar um pouco mais de cuidado para não fazer isso no automático e fazer com intenção. Enfim, é isso. Essa foi a pausa de hoje. Queria contar para vocês como eu tô me sentindo nesse processo, mas me acolher e falar para vocês que eu vou seguir em frente, que eu não vou desistir, apesar desses deslizes que eu tive. Espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se você tá até aqui, não se esquece de dar like, de comentar, de compartilhar, caso você ache que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas. E é isso. Um beijo e até a próxima pausa. Tchau!